pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabelle e hoje eu vim trazer pra vocês mais um resumo de inglês. E dessa vez eu vou passar o first and second conditional, a primeira e a segunda condicional. Vamos começar. A primeira condicional nós vamos usar quando nós formos falar sobre alguma coisa que é possível. Então, se acontecer, alguma coisa que é possível acontecer. Então, é algo que não é imaginário, é algo que realmente pode acontecer. Então, por exemplo, se você ver ela, fala, dá um oi. Então, if you will see her, say hello. Então, é uma coisa que pode acontecer. Ah, ver ela é algo, tipo, encontrar ela é uma coisa que pode acontecer. Então, vou explicar pra vocês qual que é a estrutura disso daqui. Vai sempre que tiver essa estrutura, vai ser o first conditional. Então, vamos começar. Quando nós temos o if, o simple present e o simple future. Então, o if, que é o básico, normal, o simple present, todo mundo conhece o simple present, que é o presente, então muda só quando for it. E o simple future, que é o will ou won't, então o positivo ou negativo, mais o verbo normal. Então, will see, o see tá no verbo padrão dele. Então, will sleep, não vai mudar o verbo, a gente só vai adicionar o auxiliar will. É bem básico, bem fácil. Então, vamos localizar aqui cada estrutura dessa frase. With, que é esse daqui, with. Simple present não tá aqui. Não é sempre da mesma ordem, tá, gente? Então, vocês têm que saber separadinho. Nunca pode acontecer nessa ordem ou pode aparecer em outras ordens. Então, sempre fiquem atentos, tá? Não vai, não tem, mas não é simple present segunda. Não, o simple present pode estar no final, pode estar no início, sabe? É uma coisa que pode estar em vários lugares. Então, por exemplo, esse aqui, o simple future, que é o will, tá vendo que o will see tá na forma padrão, verbo com will. Então, will see, então é o simple future. Her, say hello. You, então o say fica normal, do simple present normalmente. Então agora, vou passar pra vocês o second conditional. O second conditional vai acontecer numa situação imaginária, alguma coisa imaginária que pode ser no presente ou no futuro. Então aqui, por exemplo, se eu chegar em casa mais cedo, eu vou dormir. Então aqui, if I came home early, I would sleep. Eu vou passar pra vocês essa estrutura aqui. Então, sempre que tiver essa estrutura numa frase, ela é um second conditional. Então, aqui, por exemplo, with, né? Tem os dois, with, simple past e present conditional. O que é o simple past? O simple past é o passado simples. Então, I danced, I worked. Então, é só adicionar o ed. Porém, tem os verbos irregulares. Por exemplo, came, que é de como, que é de vir. Então, é irregular. E o present conditional. Present conditional é o presente condicional, que é muito fácil. Tem esse nome gigante, parece que é muito difícil, mas é basicamente esses dois auxiliares mais o verbo normalmente. Então, é would ou wouldn't. Por exemplo, aqui no will. Will e won't, tá vendo que é só eles mais o verbo normal. Aqui é a mesma coisa. É would ou wouldn't, que é no negativo, mais o verbo normal. Aqui eu vou mostrar pra vocês. With, sempre aparece no início, de vez em quando, geralmente. Simple past. I came. Came é um verbo do passado irregular. E o present conditional aparece aqui no final. Lembrando, gente, que essas duas estruturas aqui nem sempre tá nessa ordem exatamente. Pode ser de várias ordens diferentes. Então, a gente tem que localizar. Por exemplo, isso aqui a gente achar o futuro, a gente já sabe que é o first conditional. Ou se aqui aparecer o would, a gente sabe que é o second conditional. Então, é bem facinho, é bem de boa. E eu vou passar alguns exercícios, alguma revisão, porque eu, sem falar o que é, eu vou falar pra vocês descobrirem, pode ser? Primeiro exemplo. With, né? Tem o with, já localizamos o with. I lived, isso aqui é no past, né? No past. In Orlando, my mom would visit, tá no present conditional. Então, beleza, já descobrimos, né? If I lived in Orlando, se eu morasse em Orlando, minha mãe visitaria a gente todo dia. E tá bom, a gente achou with, tem o past e tem o present conditional. Qual que tem past and present conditional? O segundo é condicional. Então, é o segundo esse daqui. Já descobrimos o primeiro aqui pra gente. Tá bem facinho, tá vendo? Só localizar as coisinhas bem de boa. With Canada wasn't so cold, I would go there
in the vocation. Então, with, já localizamos with, wasn't é o verbo to be no passado, né? Porque ele é irregular. Então, past. I would, nós temos o would go, que é o present conditional. There in the vocations. Então, nós localizamos o with, o past, que é o wasn't, e o would, que é o present conditional. Qual condicional que tem essas três coisas? Exatamente, a second novamente. E eu queria dar uma adendo aqui pra vocês que o would pode aparecer assim, abreviado, tá, gente? Se aparecer assim, apóstrofo e o D, é porque é would. Ele é abreviadinho porque os americanos gostam de abreviar tudo. Gente, na prova de vocês pode aparecer assim, ó. Lembra que é a mesma frase que eu acabei de passar pra vocês, só que sem essa parte aqui. Então, ela não vai passar, que é o segundo condicional, então a gente tem que descobrir. Como que a gente descobre? Pelo wasn't, pelo past. Então, já tem o wasn't, já tem o with. Falta o would. O go virar present conditional, nós vamos adicionar o would. Então, vai ficar would go. Então, provavelmente vai cair assim os exercícios na prova de vocês, ok? É só pra... que eu tô passando aqui bonitinho, só que eu acho que provavelmente vai cair dessa forma. Agora, eu vou dar outro exemplo aqui pra vocês. With, localizamos o with. The global warming continues... Tá vendo esse S aqui? Esse continue é um verbo no presente. The temperature will rise. Will rise. Então, é future and present. Simple present, na verdade, né? Simple present, mais with. Qual condicional tem essa estrutura? O futuro, que nós localizamos pelo will, e o simple present, que nós localizamos pela forma do verbo. Exatamente, first conditional. E, novamente, eu vou passar pra vocês, pode aparecer assim, ó, na prova de vocês. Rise. Nós localizamos o continuous, que isso aqui tá no simple present. Então, só falta o futuro. E para nós transformarmos esse verbo no futuro, nós só adicionamos o will mais esse verbo. Então, will mais rise. Tá vendo? Vai cair mais ou menos assim na prova, geralmente. Ou vai cair para vocês diferenciarem, localizarem. É muito de boa. Só que sempre vai apresentar para vocês. Ou na pergunta, ou na frase em si, as coisinhas, as estruturas. Então, é bem de boa. É isso, gente. Acabamos o vídeo. É um resumo bem rápido, porque é uma matéria muito fácil. Geralmente tem várias conditionals, só que dessa vez, na minha prova, sempre só caiu first and second conditional, que geralmente cai assim pra gente diferenciar. Então, se vocês gostaram, vocês poderiam, por favor, deixar o feedback de vocês, falar o que vocês acharam estranho, o que vocês não gostaram, porque geralmente eu falo muito rápido e talvez pode deixar bem confuso, e eu tô tentando melhorar. Então, por favor, deixa o feedback de vocês, me explica aí, e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!